que o Centro Cultural de Dzongkhan faz parte do complexo do Templo de Dzongkhan. Sendo um templo budista, a intenção é difundir os ensinamentos e as práticas no que concerne a nós termos uma vida mais consciente, desenvolver sabedoria, compaixão, uma mente focada. Então, aqui o Centro Cultural faz parte do templo e o nosso foco é ensinar essas práticas que tenham fundamento na sabedoria oriental de forma geral, para poder oferecer para o público brasileiro uma ferramenta para cultivo da nossa mente, do nosso corpo, para termos saúde e qualidade de vida, né? Então, não são simplesmente atividades físicas, e também não só atividade mental. As nossas práticas têm bastante essa relação de corpo e mente em união. E o Tai Chi é um dos principais expoentes que trabalha muito fortemente essa ligação, né? Então, quando a gente fala de Tai Chi, é um nome meio que genérico para a gente se referir ao Tai Chi Chuan, que é a arte marcial do Tai Chi, e o Qigong é o treinamento da energia vital. Então, o Qigong é um termo abrangente onde o Tai Chi também está inserido, o Tai Chi Chuan. Então, vou começar falando sobre cada aspecto para ficar mais claro, né? Então, inicialmente, o Qigong, o significado, a definição é Qi, de energia vital, a energia que flui no nosso corpo. Quando está em harmonia, nós temos saúde; quando ela está em desequilíbrio, nós temos doença, tanto física quanto mental. E o Kong é o treinamento, a habilidade, o cultivo dessa energia interna. Então, essa é a definição básica de Qigong, o cultivo da nossa energia vital. Com que objetivo? O objetivo é sempre a saúde e o nosso equilíbrio. Então, ele tem um fundamento na visão dos antigos chineses taoístas, compreendendo o nosso universo como uma relação de intercâmbio de energia yin e yang. Todo o nosso universo é formado pelo Qi, energia vital, tanto em aspectos mais sutis, como a nossa mente, como em aspectos mais densos, como o nosso corpo, e essa relação de um com o outro, né? Então, a visão dessa sabedoria do homem é que o homem é um reflexo do macrocosmo. De alguma forma, todas as energias universais que manifestam as galáxias, a Terra, a natureza, tudo isso está internamente também em nosso corpo, na totalidade do ser humano, né? E da mesma forma que o homem é uma representação do macrocosmo, nós temos os componentes internos que são representações de nós enquanto macro, né? Então, nós temos sistemas internos que estão em equilíbrio dinâmico, um se relacionando com o outro. Então, nós temos a visão de que o nosso coração, os pulmões, todos eles estão relacionados com 5 elementos, que é uma categoria, que é uma categorização que o taoísmo e a medicina chinesa faz dos componentes humanos, né? Então, quando cada um desses órgãos está em completo equilíbrio, um empresta energia para o outro, então todo mundo funciona bem. E como resultado, nós temos saúde e bem-estar. Quando existe algum desequilíbrio em algum deles, vai afetar toda essa interação, e o resultado vai ser o mal-estar, doenças, toda a problemática que nós desenvolvemos. Então, o Qigong, ele serve para a gente equilibrar o funcionamento interno e ter como resultado a saúde e o nosso equilíbrio. A visão que os taoístas desenvolveram é que existe um fluxo, um ritmo natural no nosso corpo e nos nossos sistemas internos. Então, esse ritmo engloba uma fase expansiva, uma fase de contração, uma fase como o coração, né? A fase que você contrai, bombeia o sangue, mas tem a fase que ele recebe o sangue. Os nossos pulmões fazem inspirar e expirar. E assim todo o nosso corpo, as nossas células também, a fase de receber os nutrientes, fase de liberar. Então, é uma grande sincronia no nosso corpo para estar funcionando de uma forma regular. Então, como será que eles interagem? Como que um sistema afeta o outro? Na visão da medicina chinesa, é através do Qi.
O Qi, que é energia vital, é um fluxo constante que está participando da interação com todos os nossos órgãos. E o que pode afetar o nosso Qi? Temos fatores externos, alheios a nós, e os fatores internos. Então, fatores externos como, por exemplo, o clima. Quando está frio, quando está mais quente. Se a gente sabe se adaptar às estações da natureza, a gente tem uma boa saúde. Porque o homem, ele depende da natureza. A gente não pode achar que somos maiores do que a natureza e impor alguma coisa, porque a gente somos parte integrante da natureza. Então, se está no verão, a gente se adapta ao verão, não é o verão que vai se adaptar a nós, né? Então, o clima é um fator que pode influenciar a pessoa, prejudicar a saúde, ou a pessoa também desenvolver a boa saúde sabendo se adaptar às características climáticas, né? Alimentação, por exemplo, aquilo que a gente ingere também afeta o nosso corpo. Então, tudo isso vai afetar o yin ou o yang. Tem alimentos que vocês percebem, come, gera um calor interno. Tem outros que têm uma característica mais yin, que é de esfriamento. Então, esse equilíbrio é uma constante no nosso corpo, a nossa interação com o meio. Nós também temos os fatores internos, o que afeta mais internamente esse fluxo do nosso Qi, nossa mente. Nossas emoções, pensamentos, como a gente administra as nossas emoções, né? Então, quando a pessoa está enraivecida, a energia sobe, fica com o rosto quente, e isso gera um desequilíbrio orgânico também. Por exemplo, a energia do fígado, ela sobe, a ascensão retira a energia de algum lugar para mandar para lá, vai ficar em falta em outro lugar. Se você não tiver um mecanismo para recompor isso, se você não souber entrar no eixo novamente, então você vai colher como resultado disso uma má saúde. Então, são vários intercâmbios internos de energia que estão relacionados com as nossas emoções. Também as nossas atividades. Se a gente tem uma boa relação entre atividade e repouso, boa saúde. Muita atividade, pouco repouso, gasto de energia. Mas também muito repouso, pouca atividade, sua energia fica turva, você também vai ter má saúde. Então, a gente está sempre na corda bamba, né? Tentando se equilibrar de um lado para o outro. Então, falando tudo isso para mostrar como que é o trabalho do Qigong. É um trabalho da nossa energia vital, então o foco é a nossa energia, o fluxo da energia interna do nosso corpo, através do corpo, os exercícios físicos e também posturas estáticas que ativam a circulação de alguma forma e a nossa mente. Por isso também é considerado uma espécie de meditação em movimento, porque a nossa atenção é empregada naquilo que a gente está executando com o nosso corpo. Então, em outras palavras, através da nossa mente, do nosso corpo, a gente influencia o fluxo do Qi. E essa ênfase no fluxo do Qi vai potencializar a saúde de corpo e mente. Então, basicamente, essa é a ideia do Qigong. E aí nós temos várias sequências de exercícios de Qigong, são exercícios milenares que muitos mestres surgiram no decorrer da história, né? Diferentes técnicas. E o Qigong, ou melhor, o Tai Chi Chuan é uma expressão do Qigong. Então, começando com a definição do Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial, então esse Chuan que significa punho, Tai Chi Chuan. O punho se relaciona a uma arte marcial chinesa. Tai Chi faz parte dessa filosofia do Yin Yang. É a unidade por trás do Yin Yang, aquilo que promove o equilíbrio, é a raiz do Yin Yang. Então, através dessa prática corporal de arte marcial, nós buscamos o equilíbrio do Yin Yang. Então, é a mesma proposta do Qigong, não está dissociado, é uma parte integrante, porém, através de métodos de arte marcial. Às vezes a pessoa estranha pelo Tai Chi ser uma arte marcial, né? Então existe uma divisão daquilo que é uma arte marcial externa, como Kung Fu, na China, né? No Japão, Karatê, a gente conhece várias artes marciais
externas que são mais difundidas, né? Karatê, Kung Fu, Muay Thai, assim por diante, que a gente vê nitidamente que são artes para combate. Então elas desenvolvem o nosso corpo com técnicas de luta, de combate. Então, com isso nós temos a conotação externa de uma arte marcial externa, nosso corpo físico e um combate externo. A arte marcial como o Tai Chi Chuan, é uma arte marcial interna. Então, o principal é o cultivo interno. Você conhecer a sua própria força interna, saber se relacionar com as forças externas. Então, a arte marcial, ou o contexto da arte marcial, é utilizado no Tai Chi Chuan para você reconhecer as forças que agem sobre você e como você vai dar uma resposta adequada para isso. Então, o principal não é o combate, é você conhecer a si mesmo, você conhecer, no caso de um contexto marcial, o oponente que vai investir a atitude contra você. Conhecendo a si mesmo, você conhece o oponente. Conhecendo a si mesmo e tendo essa noção de que o microcosmo faz parte do macrocosmo, existe uma relação. Então, as situações externas da vida, mesma coisa. Você sabe reconhecer as características yin e yang das situações e aí você vai poder dar uma resposta apropriada. Então, quando uma circunstância age sobre nós, seja um oponente, seja qualquer situação de vida, a gente está sempre recebendo influências externas, né? Então a gente pode ter uma atitude totalmente passiva, você vai ser arrastado, derrotado pelo adversário por essa situação, vai te derrubar, te massacrar, porque você teve uma atitude totalmente passiva, você foi esmagado. Então isso seria uma atitude máximo yin. Uma atitude máximo yang, uma atitude vai se opor a essa força. Vou lutar força contra força, choque. Esse combate, bom, quem tiver mais força vai sair vitorioso, mas com certeza nesse combate os dois vão sair machucados. Então são os extremos, né? Totalmente yin, totalmente yang. A proposta do Tai Chi é o meio termo. Você não vai utilizar força contra força. Você vai mais, se existir uma situação externa e você tem essa noção de yin e yang, o externo, a força que está agindo sobre mim é uma força ativa yang. Eu estou recebendo, sou uma força yin. Então, eu não vou me tornar yang para não gerar conflito. Eu vou me flexibilizar. Eu vou ter uma atitude receptiva. Muitas vezes, uma pessoa está falando alguma coisa, você só mantém aqui, ouve, você não vai rebater. E a pessoa falou que tinha que falar, tudo bem, foi embora, não teve erro, não teve nenhum problema para nenhum dos lados. Mas às vezes é uma força que quer realmente te derrotar, né? Então não é só falar e deixa por isso, vai querer te massacrar. Então, atitude, receber e procurar o momento para reverter. Você vai se tornar yin para receber o yang. Mas conhecendo a si mesmo e conhecendo o oponente, você sabe que você sendo yin e yang ao mesmo tempo, tendo pontos fortes, pontos vulneráveis, você sabe também que o oponente ou a situação externa na nossa vida vai ter um momento que você pode investir sua energia e ter um bom resultado. Então, esperar pelo momento adequado. Então, primeiro você se torna yin, contorna, investe no yang quando tiver a oportunidade, quando você reconhecer a vulnerabilidade. Então, esse seria o contexto marcial do Tai Chi. Por isso, a gente trabalha com fluxo, com ritmo, com você ceder para depois investir. Então, os movimentos são sempre circulares. É um ritmo em espiral que a gente vai trabalhando sempre para que nós sejamos uma máxima representação desse equilíbrio do yin e yang, que a unidade é o Tai Chi. Então, o método do Tai Chi é reconhecer o nosso próprio corpo como se fosse uma árvore. Uma árvore tem a raiz, aquilo que está oculto embaixo da terra, que é o yin. Aquilo que é oculto é yin. Aquilo que está evidente é o yang. Então nós temos na correspondência do nosso corpo, os nossos pés, nossa base
é Yin. A parte superior do corpo é Yang. Então, o Yang já tem a tendência a ser mais forte, o Yin a ser mais fraco. A gente precisa nutrir o Yin, nutrir nossas pernas para que o Yang seja forte. Então, a gente, na verdade, em vez de enrijecer o Yang, que já tem uma tendência a enrijecer, a gente suaviza em cima. Embaixo, que tem uma tendência a amolecer, você fortalece. Então, é como se você estivesse nutrindo uma árvore a partir da raiz. Nutrindo a raiz, naturalmente o tronco, as folhagens vão ser bem nutridas, não vai precisar fazer nada em relação a isso. Então, o foco é nutrir nossas bases, nossa raiz. O enraizamento no Tai Chi é algo que é treinado sempre nas nossas práticas. Então, a pessoa reconhecer o seu contato com a terra, com a energia da terra que nos sustenta, encontrar o seu eixo interno. E essa região abaixo do umbigo é o principal centro de energia do nosso corpo, está relacionado com o eixo do corpo. Então ele tem uma característica Yin, porque Yin é terra, é corpo, sedimento. Então o nosso corpo, ele se equilibra a partir daqui. Então a força é gerada a partir daqui, o Tantien. Então o nosso trabalho de raiz, enraizar os nossos pés, treinar a base, para depois nós reconhecermos esse centro e fazermos a movimentação superior dos nossos membros superiores com base nesse centro. Então, as nossas mãos, nossos braços não vão se movimentar por si mesmos. Quando a gente faz um movimento na parte superior do corpo, a gente não move como se eles fossem destacados do corpo. A gente encontra a integração. Parte do inferior, o nosso Tantien, como centro, como eixo, movimenta ele primeiro, depois a mão segue. Movimenta para o outro lado, a mão segue. Então, esse é o trabalho constante. A gente suavizar e reconhecer o nosso centro, a nossa raiz. Professor, eu achei interessante quando você falou que as pernas constituem a parte Yin, né? E aqui a parte superior constitui a parte Yang do corpo. Uhum. Quando a gente fica nervoso, né? A gente fica com a parte assim, superior quente. E às vezes até as pernas ficam até mole, né? Amolece. Então fica com a sensação de fraqueza, né? Então o Yin, ele estava o suficiente e acho que toda a energia subiu para, né, sei lá, uma emoção negativa, aí ficou o Yang em cima, né? Então eu acho que a ideia do Tai Chi é reencontrar esse equilíbrio, né? De forma que a gente consiga nutrir a energia da parte Yin e o Yang, né? Digamos assim, desenergizar um pouco para que ele encontre o equilíbrio, né? Então esse desequilíbrio surge no nosso corpo e na nossa mente quando a gente está desatento, que a gente perde a nossa conexão com o nosso corpo, você se envolve demais em uma situação, aí você perde o controle, a energia é como se você fosse uma bandeira, as situações estão como um vento lá te balançando, te levando para um lado para o outro e você não reconhece a si mesmo como o mastro, você não consegue encontrar o eixo de equilíbrio. Então, treinando esse reconhecimento do nosso corpo, do nosso centro, você vai ganhando familiaridade com isso. Em momentos que possam te desestabilizar, primeiro meu centro, minha raiz, meu fundamento. Se estabelece e aí você contorna, você se molda a situação, né? Incorporar, né, esses ensinamentos no dia a dia, né? Não é só se restringir aqui o nosso encontro, né? Porque reveses, desafios, dificuldades, todos nós temos de forma corriqueira, né? Então, sei lá, bati um carro, subi o nervo assim de repente, aí, né, tentar ver como é que a gente pode contornar a situação, encontrar a harmonia entre o Yin e Yang, entre o organismo, né, de forma que a gente, sei lá, não sofrer ofensa e também não ofender, né? E para isso a gente precisa de um treinamento prévio, porque na hora X, você, se não tiver um treinamento, já era, né? Eu acho que essa é a sacada do Ibrashida, né? Que a gente está no meio do ensinamento do Qigong, da cultura. Eu acho que a gente tem que incorporar isso no ensinamento. Não é só nos encontrarmos aqui, né? Falarmos da energia vital, do Tantien, do Yin Yang, e no dia a gente comportar sem incorporar esses ensinamentos, né? E esses ensinamentos nada mais é do que oriunda de uma matriz maior, que é a cultura chinesa, né? Quanto mais a gente incorporar esses ensinamentos, essas práticas no dia a dia,
melhor vamos poder aplicar. Se for hoje, depois só no outro dia, você faz uma coisa para cultivar o equilíbrio interno. Aí o seu dia a dia é algo totalmente diferente disso. Então, o que ganha? Você reserva um pequeno período para essas práticas e o restante do tempo você esquece. Quando voltar lá para o centro, aí eu treino. Aí não dá muito certo. Então a gente começa o treinamento no nível mais básico de reconhecimento, que é o físico. Então, encontrar o eixo, ter essa noção da verticalidade do nosso corpo, encontrar o seu eixo, não ficar... Porque a gente desenvolve muitos mecanismos antinaturais, né? Então, existe uma lei natural da gravidade do nosso corpo, mas a gente desenvolve tensões tentando lutar contra essa força. Então, a gente aprende a se equilibrar no nosso eixo, manter a nossa coluna alinhada e a nossa mente também alinhada. E aí, nos exercícios, a gente vai reconhecendo as várias partes do nosso corpo para poder depois integrar. Então, primeiro, você trabalha, por exemplo, as articulações, tendões, que é muito enfatizado esse treinamento no Qigong, no Tai Chi, porque são locais onde há acúmulo de Qi. As articulações. Articulações, tendões, locais de movimento, né? Então, você quer fazer alguma coisa, mas você se pensa, não posso fazer isso. Aí você desenvolve uma tensão, porque você não pode agir. Aí você mantém um monte de memórias no seu corpo que te levam a se enrijecer. Então, primeiro a gente aprende a relaxar, a soltar bem o corpo, vai trabalhando as articulações para liberar o fluxo. Então, a teoria é que nós temos meridianos de energia correndo no nosso corpo. Tem locais, pontos nos nossos meridianos onde a energia emerge, onde nós podemos influenciar, como por exemplo massagem, acupuntura, né? Estimular alguns pontos que a gente trabalha também no Qigong. Então esse é o primeiro nível de trabalho, ter uma familiaridade com o nosso próprio corpo, soltar as articulações, tendões, alongar. Então a gente prepara o nosso corpo para depois treinar o Qi. O Qi tem a ver com a fluidez dos movimentos. Então, essa é a parte... Primeiro você trabalhou os componentes. Agora, vamos integrar isso tudo. Então, trabalhar movimentando, como eu falei, de uma forma circular, em espiral. E aí você vai reconhecendo que existe uma fluidez, uma forma coordenada de se movimentar. Até o ponto que você não precisa mais ficar pensando, né, utilizando a sua mente para observar cada ponto, assim, que o iniciante tem que ver com detalhe, a posição das mãos, tudo isso, né? Depois que já está natural, você já incorporou, então você se concentra na fluidez, que aí você já está em contato direto com o Qi. E como você já está em contato direto com a unidade por trás dessa fragmentação toda, você atingiu um nível de compreensão superior. Que aí a gente fala que ascendeu para a parte de cultivo espiritual, né? E aí você consegue ver bem essa relação no seu dia a dia. As situações Yang, como contornar através das atitudes, não através do corpo, mas nesse sentido. Então, no Tai Chi Chuan, nós trabalhamos inicialmente com os exercícios de Qigong, e depois a pessoa aprende passo a passo as formas, que são a sequência de movimentos que tem essa conotação marcial. Para quem observa, você vê só os movimentos fluidos, mas tudo isso tem a ver uma relação do Yin e do Yang. O lado direito se equilibrando com o esquerdo, o alto com o baixo, dentro com fora, expansão, recolhimento. Então o tempo todo isso está se manifestando. Se você deixar sua mente desatenta, ouvindo música e só faz o movimento, então não vai fazer tanto efeito. Mas se você tem essa percepção e você faz com essa consciência, então você desenvolve uma aptidão de reconhecer isso no seu dia a dia. O que é o mais importante, na verdade, é o fundamento dessa prática. Antes de irmos para a prática, tem alguma dúvida? Eu tenho. Como que é o trabalho da respiração nessa prática? Porque, tipo, no yoga, por exemplo, é pelo nariz, né? Você respira pelo nariz. Tem uma curiosidade, assim, de como que é trabalhado isso no Tai Chi. Não sei se... Bom, primeiro, a respiração tem a ver com o Qi.
Tanto que o ideograma Ti, ele pode significar tanto energia vital quanto o sopro e respiração, né? Então, uma das formas da gente trabalhar o nosso Ti interno é através da respiração, uma respiração adequada que vai nutrir internamente. Uma respiração superficial só trabalha aqui e você não consegue nutrir. Então, o preferencial é que a pessoa tenha uma respiração mais profunda e uma fluidez, porque se a gente trabalhar uma respiração ofegante, você vai perceber o seu corpo entrando nesse ritmo. Se você respirar mais profundamente, você vai perceber também os efeitos entre o Yin e Yang no seu corpo. Então, alguns exercícios muito específicos podem trabalhar com a boca, mas a maioria é com o nariz, e alguns a gente sincroniza a respiração com o movimento, outros a gente deixa a respiração natural, só fluindo com o movimento. Então a gente não precisa sincronizar uma coisa com a outra necessariamente assim, né? Mas a coisa, se a gente fosse tentar sincronizar a respiração com o batimento cardíaco, com os movimentos, tudo isso não ia dar certo, né? Então a gente procura simplesmente deixar a nossa mente observar o nosso corpo, observar a fluidez e você deixar natural. Achei legal a conexão que ela fez, né? Porque no yoga tudo gira em torno da respiração, né? Então, até para você acalmar a mente, é a respiração que vai aos poucos acalmando a mente, né? Já no Tai Chi, essa fluidez assim, ela não está conectada com a respiração? A gente deixa mais natural. Quando a gente acalma a nossa mente, naturalmente a nossa respiração vai acalmar. Então essa conexão da gente observar o nosso próprio corpo e de trazer a nossa atenção para o Tantien. As posturas do Tai Chi, por exemplo, a postura Zanzong, que a gente apelida de abraçar a árvore. As recomendações, afundar o cotovelo, relaxar os ombros, tá? Relaxar o peito, levar a atenção para o Tantien. Tudo isso, a gente não está falando para a pessoa, leve sua respiração lá para o Tantien. Não, mas as recomendações, tudo isso favorece para que a respiração seja mais profunda. Então a gente não enfatiza tanto a respiração, porque às vezes a pessoa fica presa, então vou controlar minha respiração, e muitas vezes atrapalha o nosso sistema, né? Alguns exercícios sim vão ajudar, mas principalmente no Tai Chi Chuan, que aí tem os movimentos, a pessoa tenta sincronizar uma coisa com a outra, fica um pouquinho artificial, então é melhor se concentrar na fluidez. Tem um aspecto também que é o Ti da respiração, ele é mais denso do que o Ti interno que a gente está trabalhando. Então o Ti que a gente recebe do ar, dos alimentos, eles não são automaticamente jogados para os nossos meridianos. Eles passam por um processo com a energia dos rins que transformam esse Ti de uma forma que é utilizada para o nosso corpo. Então essa energia que flui nos nossos canais de energia, nos centros energéticos, é mais importante do que a energia que vem pela respiração. E a gente vai percebendo mais as manifestações dessa energia do que necessariamente a energia em si, né, que é muito sutil.